Olá, piratas de cripto! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Final de semana chegando, o preço do Bitcoin andando de lado na região dos 60 mil, fundo sendo formado na região dos 62 mil. E será que nós estamos com uma estrutura de alta indo rumo aos 72 mil ou simplesmente nós vamos cair abaixo dos 60 mil? Então fica comigo até o final do vídeo quando eu falar quais são os pontos de liquidação do mapa de liquidez futura e o mais importante, quais são as probabilidades para o Bitcoin nesse final de semana e também para a semana que vem. Mas antes, não esquece de, se você gosta do meu conteúdo, se você gosta dos vídeos, não esquece de deixar o seu like e se você está com dificuldade, clique no link da bio, vem lá para o nosso grupo, lá para o nosso comunidade gratuito ou seja membro do canal. Então vamos para uma análise rapidinha aqui do Bitcoin para o final de semana e para o começo dessa semana que está iniciando a partir de amanhã. Gráfico do Bitcoin. Para quem acompanha os vídeos aí já no canal, já sabia que eu tinha desenhado essa linha aqui, que nós poderíamos formar um fundo aqui na região dos 63 mil ou, no pior caso, na região dos 60 mil. O que não poderia acontecer era, obviamente, ele perder essa região dos 60 mil dólares. Aqui ele não poderia perder. Vocês podem observar que a região dos 60 mil dólares é uma região de alto interesse comprador. Ó. Toda vez que o preço chegou aqui abaixo de 60 mil, ele só fez pavio, ó. Pavio, 2 dias de pavio e compra, tá, pessoal? Porque foi comprado com força aqui também, ó. Quando ele chegou aqui na região abaixo dos 60 mil, ó, ele nem conseguiu ficar abaixo dos 60 mil. Mas, toda vez que ele chegou aqui abaixo, foi compra forte. O que significa isso? Que essa região dos 60 mil dólares para investidor de longo prazo é uma região muito boa de compra, que tem uma multiplicação de 2 a 3x dentro dos próximos anos. Talvez dentro dos 12 meses que vem, dentro dos 18 meses que vem, né? Os próximos 12, 18 meses aí, um ano e meio, até 2 anos, todo mundo que trabalha com investimento na linha de criptomoeda sabe que essa é uma ótima, a melhor oportunidade do ciclo. Por quê? Porque nós estamos no momento de correção, no momento semelhante ao que nós tivemos em 2022, onde que o RSI entrou em sobrevenda aqui, ó, no gráfico diário, no gráfico de 4 horas, no gráfico de semana, entendeu? Então, essas são as melhores oportunidades para compra para médio e longo prazo. Então, nessa região aqui que nós nos encontramos hoje, ó, hoje no gráfico semanal, como já havia mostrado para vocês várias vezes, nós tivemos os melhores pontos de compra aqui, ó, os 60 mil, e depois nós tivemos uma divergência, ó, onde que nós estamos formando uma estrutura de alta no RSI. Toda vez que isso acontece, ó, divergência, onde que nós formamos uma estrutura de alta, nós revertemos de baixa para alta, tá, pessoal? Voltando aqui atrás, ó, aqui também, ó, fundo, onde que nós formamos uma estrutura de alta, ó, fundo aqui para depois voltar a subir e voltando mais para trás ainda também, ó. Nós tivemos um fundo aqui, tivemos um fundo um pouco maior, depois disso um fundo menor, ó, onde que nós formamos uma estrutura de alta no RSI, onde que nós fomos surfar uma nova onda de alta. Então, toda vez que isso acontece, pessoal, toda vez que isso acontece no gráfico do RSI aqui, ó, isso daqui é uma formação de fundo potencial do RSI, o que indica para nós que nós estamos na região do fundo do Bitcoin. Isso que é a parte mais importante. Nós estamos na região de fundo do Bitcoin. Então, se você comprou Bitica na região dos 65, na região dos 63, na região dos 60, ou se você conseguir comprar Bitcoin abaixo de 60 mil, ele vira aqui na região até os 54 mil, não vai fazer diferença no longo prazo. Você ter comprado 65, ter comprado 70, ter comprado 60, ter comprado 54. O que vai fazer diferença é você se posicionar nessa região aqui. Se posicionar, comprar, encher o pote nessa região aqui é igual a encher o pote nessa região aqui. Você observa para quem comprou aqui, pessoal, lá em 2022, quem comprou nessa região aqui, ó, que foram vários meses, tá, pessoal? Desde que entrou na região foi de julho, ele ficou na região aqui, deu uma última oportunidadezinha de compra aqui em março, tá? Então, de julho de um ano a março do outro ano, são quase, tá? São quase 12 meses, quase. Foi praticamente os 9 meses aí, onde o preço deu essa belíssima oportunidade de compra em toda essa região aqui para surfar uma nova onda de alta. E observem aqui, ó, que qualquer um que comprou nessa região, quem comprou aqui na região de 24, conseguiu uma multiplicação de 395%, 400% a 406%. Então, quem comprou lá na região dos 24 mil, que foi o topo desse movimento, conseguiu uma baita de uma valorização. Quem comprou no meio aqui nos 20 mil, conseguiu uma valorização de 470%, 490%. Não deu nem 100% a mais, tá, pessoal? Não deu nem 100% a mais. E para quem comprou no fundo do poço, conseguiu uma valorização de 640%. Então, de 400 até 650, o cara ganhou 250 a mais, 250% a mais, mas mesmo assim,
ganhou 400% para quem comprou na região mais alta do topo aqui, não fez preço médio, lá na casa dos 24, 25 mil. E fez 650% quem comprou na região aqui mais do fundo dos 16 mil. Então, de 24 mil a 16 mil, teve uma queda bem grande, tá, pessoal? Se a gente for puxar em porcentagem aqui, dos 24 aos 16 teve mais 35% de queda. Mas sabe qual a diferença de quem comprou aqui em 24 e quem comprou em 16? É que os dois cenários, as duas pessoas, os dois investidores conseguiram ganhar nos próximos 2 anos uma multiplicação de patrimônio muito grande. Já pensou você multiplicar seu patrimônio em 4 vezes ou multiplicar em 6 vezes? Você sabe quanto que é 6 vezes? É 600% ou 400% em 2 anos. Você faz uma média de 200% no ano ou 300% no ano, dividido por mês, você faz uma média de mais de 10% ao mês, tá, pessoal? Então, estamos falando uma média talvez de 15, 20, até 30% ao mês, Olha o tamanho da rentabilidade, o que muitas pessoas ganham em 1 ano de taxa Selic, ou chegam a ganhar em 2 anos em taxa Selic, você consegue ganhar aqui em 1 mês, quando você surfa a onda toda. Isso que é mais interessante, é surfar o ciclo, é surfar o movimento todo, é surfar toda essa subida. Não ficar pegando pedaços de subida, pedacinhos de subida, pedacinhos de subida, pedacinhos de subida. Esses pedacinhos de subida, onde que você ganha 20, 30, 40, 50%, não vão mudar a sua vida. Da mesma forma que uma onda de movimentação alta dessa, onde que você faz 400, 500, 600%, pode mudar a sua vida, pode mudar o seu estado financeiro, porque quando você faz uma multiplicação dessas, pessoal, não se trata somente de você ganhar 300, 400% no Bitcoin. Nas altcoins você às vezes consegue ganhar 5, 10, 15, 20x de valorização, sim, porque em momentos como esse, ó, de forte alta do Bitcoin, onde ele saiu da região dos 29, foi até na região dos 74, Solana, por exemplo, é só um exemplo, tá, pessoal? Solana saiu da casa dos 10, 12, 15, 20, 25, foi para a região dos 300, 260, até 300 ela chegou no ano passado, mas ela teve uma multiplicação de 2.000%, 2.500% para quem comprou lá muito barato, até chegou a dar uma multiplicação de quase 3.000%, então foram quase mais de 30x de valorização na Solana, tá? Isso no ciclo passado, para o ciclo que nós tivemos, a movimentação de 2022 para 2024. Então, ali, em praticamente 1 ano e meio, com essa movimentação aí, mas a Solana foi mais rápido que isso, tá, pessoal? Foi muito mais rápido, ó. Solana. Solana aqui, ó. Quando que o Bitcoin marinou, pegando nessa região aqui, ó, até o topo do movimento, foram 1000% de valorização de julho de 2023 a janeiro de 2025, tá? Então, olha a multiplicação aqui em 1 ano e meio. Vamos pegar mais curto aqui, pessoal. Desse período aqui até esse período aqui, ó. 750% de valorização de julho de 2023 a abril de 2024. Não deu nem 1 ano de subida, tá, pessoal? E para quem, claro, conseguiu pegar no patamar mais barato, pegou aqui embaixo na região dos 14, de julho de 2023 para também em meados de abril de 2024, nem 1 ano, tá? 1.300%. E para quem, obviamente, conseguiu pegar a Solana lá embaixo, na casa dos 10, 15, tá, pessoal? Nem vou pegar na casa mais baixa, que foi 7, tá? Vou pegar aqui na casa dos 10, tá? Até o topo do movimento aqui, foram 1.600% de valorização de janeiro de 2023 a março de 2024. Nem 1 ano e meio, tá, pessoal? 15 meses, ela deu uma valorização de 16 vezes, tá? E se for comparar aqui até o final do ciclo aqui, até o final da alta mais forte dela, que foi em janeiro de 2025, que ela chegou quase $300 a unidade, deu 2.300%. 2.300 são 23 vezes de multiplicação. Então, uma pessoa aqui que investiu na Solana, um exemplo, R$10.000 lá atrás, no ciclo de 2022, no finalzinho, no comecinho de 2023, tá? Quando o Bitcoin formou o fundo, o Bitcoin formou o fundo no finalzinho de 2022, tá? Então, início de 2023, o Bitcoin já tinha estabelecido o fundo do movimento e ele começou o seu movimento de alta lá em 2023, no comecinho do ano, que a gente pegou Solana e segurou pelo período até 2025, que foram 2 anos, tá?
2 anos são 24 meses, conseguiu uma multiplicação de 2.300, 2.400% a valorização, são 24 vezes. Para vocês terem uma noção, a pessoa que pegou R$1.000 transformou em 24 mil, a pessoa que investiu 10 mil transformou em 240 mil reais. Aí você pensa, pô, se eu peguei 10 e transformei em 240 mil, você não tem mais a necessidade de correr tanto risco investindo numa altcoin. Você pode pegar no próximo movimento, por exemplo, quando teve uma correção da Solana, o Bitcoin também corrigiu, e tem investido no Bitcoin. Para você dobrar 240 mil para 500, só tem que subir uma vez, só tem que subir 100%. Então, se você fez uma multiplicação muito grande com uma altcoin ou com qualquer investimento e você realocar esse investimento no momento certo no Bitcoin ou até mesmo no Ether, você consegue uma multiplicação de 1 ou 2x facilmente. Então, quem fez 200, 250 mil em uma subida de 100% já está em 500 mil, e uma subida de 200% está em 750 mil, e uma subida de 300% chega na casa do 1 milhão. Então, para você conseguir fazer a virada de chave e você conseguir passar do 1.000 ao 1 milhão, você precisa de uma multiplicação mais exponencial. Para você que tem menos dinheiro, para você que está investindo uma quantidade menor, pô, estou investindo aqui 5 mil, estou investindo 3 mil, estou investindo 10 mil reais, você vai precisar passar por um ciclo de alta, vai precisar passar todo esse ciclo. Esse que é o X da questão, você vai ter que passar pelo ciclo de baixo, ciclo de alta junto, para daí você fazer a multiplicação do seu patrimônio. E a primeira vez que você passar pelo ciclo de alta, que pode se iniciar agora no meados do final do ano de 2026, ele dura às vezes 1 ano e meio a 2, às vezes 2 anos e meio a 3, tá? Mas ele dura geralmente mais de 1 ano e meio, então são 1 ano e meio a 2 anos com o preço subindo. É obviamente que ele não sobe em linha reta, mas ele sobe, ele só sobe, corrige para continuar subindo. Então observem aqui, ó, como que funciona. Ele sobe, ele corrige para subir, ele corrige para subir, ele corrige para subir, ele corrige para subir, aí ele corrige para subir, mas ele está lateralizando, ele dá mais uma subida, mas você pode observar que o preço aqui, ó, estava muito forte, nesse período aqui está muito forte subida, aqui já começou a ficar fraco, mas ele corrigiu aqui, andou de lado para subir, aí ele teve mais uma correção para dar mais uma subida, e depois disso ele teve uma correção para subir, uma correção para subir, e aí sim, quando que nós invertemos para o movimento de baixa, ele corrige para cair, ó, ele corrige para cair, porque ele subiu, mas caiu, tá, pessoal? E agora ele está mesmo movimento, ó, corrigiu, daí para cair, porque ele está em movimento de baixa, ó. Ele corrige para continuar caindo, corrige para continuar caindo. Agora ele está em um momento de lateralização, ele pode se perpetuar lateralizando aqui, depois voltar eventualmente a uma alta, tá? Então agora eu vou voltar aqui para o Bitcoin para vocês entenderem toda essa lógica aqui que eu quero explicar para vocês entender como que vocês fazem para virar chave. Não é fazendo trader curto, não é fazendo operações, né, que vocês ganham 10, 20, 30, 40%, porque quando você faz uma operação, você não pode pegar todo o seu patrimônio e colocar numa operação. Então os grandes investidores, quem movimenta o mercado, se você quer ser um grande investidor também, ou você quer investir no longo prazo, você não vai pegar todo o seu patrimônio para fazer uma operação. Você vai fazer com uma fração da sua operação, só que uma fração do seu patrimônio não vai te dar muito resultado. É a mesma coisa de você pegar, tenho 100 mil para investir, esses 100 mil, talvez 90% você vai colocar em mercado spot, ou 95% você vai colocar no mercado spot. Você vai pegar uma fração disso, talvez 5, 3, 2%, para fazer uma diversificação, vai fazer algumas operações, e aí você vai ganhar quanto? Vai ganhar 20, 30, 50, 100, 200, 300%, mas você vai fazer uma multiplicação muito pequena, porque você vai transformar seus 5 mil, às vezes em 15, 20 mil, 30 mil, que seja. Você multiplicou em 600%, mais uma pequena fração do teu patrimônio. Quanto os outros 90%, 95% que você investiu, os outros 90, 95 mil, se você multiplicar uma vez, só subir 100%, você ganhou 90, 95 mil reais, que é muito mais do que 30. Então, para os grandes investidores, quando que vocês veem o pessoal fazendo operações, os grandes investidores não fazem trader. É óbvio, né, que eles não fazem trader, né? Então, eles fazem o quê? Opções de proteção, que eles protegem o patrimônio eventualmente numa queda, só que eles fazem com uma fração e eles protegem uma parte do patrimônio, eles não conseguem proteger 100% do patrimônio, porque o mercado é bull, o mercado é de alta. Então, quando o preço corrige, eles conseguem ganhar uma fração, ou uma fração menor, do patrimônio total que eles administram, ou que eles têm, para comprar mais barato com uma opção de proteção, ou até mesmo com uma operação da alavancagem no mercado futuro. Mas, de longe,
os grandes investidores e todo mundo ganhe dinheiro de verdade no mercado cripto, ou no mercado de investimento de ações americana ou brasileira, em um momento de alta. E nós não estamos em um momento de alta, nós estamos em um momento de correção, um momento de baixa no movimento. Então, desde que nós encontramos os 126 mil, nós estamos em momento de correção no gráfico semanal. Então, nesse período aqui, os grandes investidores, os médios, pequenos investidores, eles não ganham dinheiro. Vocês protegem o patrimônio. Quem ganha dinheiro em período de baixa é trader, tá? Por quê? Porque o trader vai fazendo operações durante a queda. Mas investidor não. O investidor que movimenta o mercado, que compra grande quantidade, ele não ganha dinheiro em mercado de baixa. Ele ganha dinheiro de verdade no mercado de alta. Você consegue ganhar uma multiplicação aqui em algumas opções, opções às vezes que dão 100, 150% de valorização, como por exemplo aquela opção quando o preço do Bitcoin estava em 81 mil, eu montei junto com o pessoal. E ele teve uma valorização de 100, 120, 130%, 150% de valorização, dependendo quem que montou e o horário que montou e o ponto certo que montou da opção. Conseguiu uma valorização de 100, 150, 200%, o que parece muito, mas não é, porque você pega 5%, 3% do teu patrimônio investido para fazer uma opção, às vezes menos. Então, mesmo que você ganhe 100%, você vai ganhar mais 3, 5, às vezes 10% do teu patrimônio para você comprar mais barato, o que é bom, mas o que não é um volume muito bom, porque em comparado com relação de tudo que você tem. Então, no momento de correção chato como esse, que nós vivenciamos desde outubro do ano passado, é normal você estar aí chateado, tá cansado de ver o mercado cair. O pior de tudo é que você acha que o mercado só cai, mas o mercado não só cai. Pelo contrário, o mercado só sobe, entendeu? Você que interpreta que o mercado só cai. Porque se você olhar aqui, já está caindo há 9 meses. Mas se você parar um pouquinho de olhar no pequeno tempo, porque isso é pequeno tempo, ele é um tempo um pouco maior, que é o gráfico aqui, ó, de um ano, você observa que o mercado só sobe. O mercado nunca cai, ele só sobe. Você observa isso daqui, é uma linha contínua de alta. Se agora nós pegarmos no gráfico de 6 meses, nós notamos nitidamente que é uma linha contínua de alta. Se nós pegarmos os 3 meses, nós olhamos que é uma linha contínua de alta, ele só sobe. Então, o mercado ele não só cai, pelo contrário, ele só sobe. Vocês que têm a impressão que ele só anda, que ele só cai, só corrige, só tá caindo. Não, na verdade ele só está subindo, só está subindo. Ele tem alguns períodos, 6, 9, 1 ano, 12 meses no caso, de correção, somente isso, para depois ele entregar mais 2, 3 anos de alta. Então, na verdade, o mercado ele só sobe, entendeu? Ele só sobe. Ele tem alguns períodos corretivos, mas no longo prazo ele só sobe. Por isso que todo mundo ganha dinheiro no mercado de investimento, tanto de ações quanto de criptomoedas, comprando barato. Comprando no momento onde ninguém está querendo comprar. Nesse momento, enchendo o pote. Neste momento, enchendo o pote. Neste momento, enchendo o pote. Ó. Neste momento, enchendo o pote. Neste momento, é aqui que você vai conseguir multiplicar o teu patrimônio, é aqui que você vai conseguir fazer a virada de chave. Aquela virada de chave que você quer para a independência financeira, para você ter uma vida um pouco melhor, para você multiplicar teu patrimônio, é neste próximo movimento de alta aqui que nós teremos, tá? Nesse próximo movimento de alta, onde nós formaremos o fundo aqui, como nós formamos aqui em 2022, nós iniciaremos uma nova pernada de alta, onde que isso andará talvez por 1 ano e meio, 2 até 3 anos de alta. Então, estamos falando de 2027 com 2028 de alta. Você entende o que é isso? Enquanto que o Bitcoin vai fazer sua multiplicação de 3, talvez 4x, vai sair da casa dos 60 mil, que pode ser o fundo do preço, tá? Ou pode vir até 54 mil, até 52 mil nessa região aqui para formar o fundo. Esse vai ser o fundo do Bitcoin, tá? A maior probabilidade de todos o fundo tá sendo encontrado aqui, se não for encontrado nos 60 mil, tá? Mas essa região aqui vai ser a região de fundo, como foi aqui atrás, tá? Depois disso, nós vamos engatar anos de alta, tá? Talvez uns 2 anos, 2 anos e meio. Esses 2 anos e meio de alta do Bitcoin, 1 ano e meio, 2 anos e meio de alta do Bitcoin, que vai trazer, talvez, ele lá na casa dos 200, 200 e poucos mil, que vai dar uma multiplicação de 250, talvez 300% de valorização no Bitcoin. Vai trazer uma multiplicação talvez na Solana de 7, 8x ou até mais. Vai trazer uma multiplicação no Ethereum talvez de 5, 6, 7, 8x ou até mais. Vai trazer uma multiplicação em outras moedas aí como a Ondo, talvez de 12, 15, de 20x, porque você tem que lembrar que a Ondo estava em 20 centavos quando o Bitcoin estava aqui, ó. Quando que o Bitica
Tá, pessoal? Quando o Bitica tava aqui, ó, nessa região aqui de 60 mil, aonde tava 20, 21 centavos. Hoje que o Bitcoin está aqui na região de 63 de novo e veio na região de 60 do mesmo preço que aqui atrás, ó, ele veio no mesmo preço que aqui atrás, tá? A onda tá 33, 36 centavos. Então ela tá quase o dobro do preço com o Bitcoin na mesma região. Então, quando o Bitcoin voltar a subir, entregar uma nova alta, um novo ciclo de alta, de movimentação de alta, que vai se perpetuar pelos próximos anos, a onda pode chegar na região, muito fácil pode chegar na região dos 2, muito fácil pode chegar na região dos 3, na região dos 4, na região dos 5. Se você comprou ela barato, você vai poder fazer talvez 10x, 15x, 20x de valorização. Então tudo vai depender do ponto que você comprou e quanto tempo você aguenta levar ela, tá? Lembrando que isso não é dica de investimento. Se você quer dica de investimento, você tem que procurar seu assessor, tá? Então faça a sua própria análise, tá? Para você conseguir essa multiplicação de 10, 15, 20x e conseguir virar chave financeira, você precisa passar por um ciclo todo de alta. Você vai precisar passar por esse ciclo de alta que nós vamos iniciar, talvez no final desse ano, tá? Talvez no final desse ano e vamos se perpetuar aí no ano de 2027, talvez 2028 de alta. Então, vai ser o início do ciclo de alta semelhante a esse daqui que nós tivemos em 2023, que se iniciou em 2022, que nós tivemos o início em 2023, ano que nós passamos um período de muitos anos subindo, tá? Nós teremos esse mesmo movimento e agora nós estamos no melhor ponto de compra no longo prazo. E se você surfar uma onda dessa de ciclo de 2 anos e você souber realocar sua carteira, multiplicando, por exemplo, como eu falei para você, talvez fazer uns 5, 10x na onda, você realoca para uma outra que vai subir mais 3, 4, 5x. Ou volta até para o Bitcoin, que vai se valorizar mais 100%. Então, você multiplica numa subida de alta, que você às vezes vai conseguir fazer da sua carteira 800, 15, 20 vezes de valorização, 50 vezes de valorização. Sim, isso é possível. Num ciclo de alta, se você surfar as ondas, as moedas que estão no hype, as moedas que estão com projeto bom, que tem potencial, que tem investidor investindo, que o mercado está de olho, está interessado, você vai conseguir fazer uma multiplicação bacana. Mas não, claro, em meme coin. Você não vai conseguir se você tiver em meme coin ou se você tiver em altcoins ruins. Você não vai conseguir essa multiplicação, porque não vão ser todas as altcoins que vão subir. Algumas sim vão entregar 10, 20, 30% de vezes de valorização. 10, 20, 30, 40x de valorização. Sim, algumas vão entregar mais do que isso. Mas a grande maioria vai acabar entregando 1, 2x de valorização e olha lá. Então, se é para você ganhar pouco, 2, 3x, fica em Bitcoin. Você não corre risco e você consegue uma multiplicação boa. Se você for investir nas altcoins e não para tentar uma valorização maior, você tem que escolher a altcoin certo, o projeto certo e a hora certa para comprar. Porque nesse momento onde que ninguém quer, é o melhor momento para comprar. Mas não saia comprando qualquer altcoin, porque você pode se decepcionar ou pode ter muita pouca valorização. Agora, se você comprar as altcoins boas, se você comprar as altcoins com um projeto bom, se você comprar e montar uma carteira boa, você pode fazer uma multiplicação extraordinária dentro do ano de 2027, 2028 e fazer a sua virada de chave, a sua mudança. Tá? Isso todos os influenciadores que vivem de criptomoeda, que passaram por um ciclo de bull, conseguiram uma multiplicação. Os que conseguiram com o Bitcoin, porque pegaram o Bitcoin mais barato, lá talvez na época de 2017, 2015, 2018, até mesmo 2019, que o Bitcoin chegou a $3.000, mas muitas pessoas também conseguiram com altcoins da pessoa. Então, vocês têm que sempre lembrar que é um ciclo, tá? Vocês têm que lembrar uma história bem interessante, que é a história do próprio Augusto. Ele ficou milionário, foi com Cardano, não com Bitcoin. Na verdade, com Bitcoin ele perdeu quase tudo que ele tinha. E o restinho do dinheiro que ele tinha, ele pegou e comprou Cardano. Só que você tem que entender que ele estava no mercado já há muitos anos. Então, ele estava lá no mercado, acho que desde 2000, de criptomoeda, desde 2016, 2015. Então, desde a época que o Bitcoin era mais barato, 2015, acho que 2016, foi quando que ele estava no mercado de cripto. Mas então, ele já estava um período de tempo mais grande no mercado de cripto. Quando ele conseguiu fazer o primeiro milhão dele realmente mudar de vida e virar a chave, já era 2019, 2020, quando teve o boom do Cardano, que ele comprou acho que em 2019, tá? Não me lembro exatamente, tá? Mas isso daí é só um exemplo, tá? Tô dando exemplo para vocês porque vocês devem conhecer um influenciador aí do mercado de cripto, mas é um exemplo, ele ficou milionário com Cardano, não com Bitcoin, enquanto que, por exemplo, o Guilherme do Cryptomanix ficou milionário com
Bitcoin, não com altcoin. Então, varia muito de influenciador para influenciador, de investidor para investidor. Muitos ficaram milionários com Bitcoin, outros ficaram milionários com altcoins, mas isso não muda o fato de todos eles que ganharam no longo prazo estavam posicionados no mercado antes. Eles não simplesmente chegaram no ano de boom. Não adianta você chegar o ano que vem aqui, comprar, montar tua carteira de altcoin achando que você vai ficar milionário. Você não vai. Não vai, tá? Não vai. Você já tem que estar dentro do mercado há mais tempo. Todos esses que eu citei, o Guilherme, o Augusto, eu posso citar o Diego também, tiveram no mercado por um período mais longo. Eles passaram talvez 3, 4 anos até conseguir fazer o primeiro boom, tá? Porque eles passaram por um ciclo de baixa, eles perderam dinheiro para daí ganhar. O segredo que todo mundo conta para vocês, eu também vou contar para vocês, porque senão vai ficar chato não contar para vocês, que só ganha dinheiro no mercado de investimento de renda variável quem tem coragem de perder. Somente ganha dinheiro quem tem coragem de perder. Qualquer um que entra no mercado de investimento, tanto de criptomoeda quanto de bolsa de valores de renda variável, e não tem coragem de perder e não aceitar perder dinheiro, não vai ganhar dinheiro nesse mercado. Primeira regra e o mais importante de tudo quando você entra no mercado de investimento de renda variável é você saber perder. Você tem que saber perder, você tem que aceitar perder e você tem que saber que às vezes você vai estar errado e você vai perder muito dinheiro. Se você souber disso, tiver mentalidade forte para isso e você suportar ver teu patrimônio desvalorizar bastante e você errar algumas vezes, você vai ganhar muito, mas muito dinheiro no longo prazo. Vocês têm que lembrar que o Warren Buffett, o maior investidor do pessoa física, e o Barça aqui do Brasil, eles passaram por períodos onde que a carteira deles desvalorizou mais de 50%. Períodos onde que eles só perdiam dinheiro. E mesmo assim, no longo prazo, eles são muito bem sucedidos, são bilionários. Então, se você não quiser ser um bilionário, mas se você quiser somente ser um milionário, você tem que pelo menos aceitar perder, estar errado e ter paciência. Porque perder é o mais importante. Você tem que saber perder. Se você não saber perder, você não foi feito para o mercado de renda variável. Você tem que ver a sua carteira oscilar 10, 20, 30, 50, 60, 70%. Você tem que lembrar que quem comprou Bitcoin em 2017, em 2015, em 2012, viu o seu patrimônio desvalorizar 80% a 85% antes de um boom, entendeu? Então, ver o patrimônio desvalorizar, às vezes, vai acontecer com todo mundo que ganha dinheiro. Aconteceu com todo mundo que ganha dinheiro no longo prazo, ver o patrimônio desvalorizar. Não tem uma pessoa, não tem um ser humano que é investidor que não sabe disso, ou que não teve desvalorização na carteira, ou no patrimônio. Tem que ter desvalorização, você tem que perder. Tem que perder. Coloque isso na sua cabeça, você tem que perder para ganhar. Se você não sabe perder, e se você não aceitar perder, e você não vê, e você não aguenta ver o teu patrimônio desvalorizar, não invista em criptomoeda. Jamais. Nem em renda variável, nem em ações. Não invista nem ações. Não adianta você comprar ação de banco, não adianta você comprar ação da Apple, não adianta você comprar nem ação da Coca-Cola. A Coca-Cola eu sei que você toma todo dia, tá? Não adianta nem comprar ação da Coca-Cola, porque elas, às vezes, caem 10, 20, 50%. Mas no longo prazo, elas são iguaizinhos ao Bitcoin, ó. Só sobe. Só sobe. Mas você tem que lembrar que, mesmo só subindo, ó, em momentos de correção, ó, 80% de desvalorização. Em momentos de correção, ó, 80% de desvalorização. Em momentos de correção, 77% de desvalorização. Em momentos de correção, 53% de desvalorização, se vier estar na região dos 51, 52, 59, 60% de desvalorização. Então, se você não souber e não aceitar isso, não invista em Bitcoin, não invista em criptomoeda, não invista em renda variável, tá? Agora, se você acha legal aceitar desvalorização, se você acha legal errar às vezes, e se você acha legal ganhar muito quando você acerta e surfar um ciclo, então esse mercado é para você. E se você realmente quer mudar, eu quero mudar de vida, eu quero fazer o start, onde que dentro dos próximos anos, eu vou conseguir construir uma carteira sólida e sair do zero, talvez dos 10, 5, 10, 15, 20 mil
para o milhão, então trata de começar agora, tá? Não venha começar ano que vem, não deixe para ano que vem ou para final desse ano quando o mercado estiver voltando a subir. Para você conseguir fazer o start mudar, você tem que surfar um ciclo de baixa e um ciclo de alta junto, porque o ciclo de baixa vai te deixar mais sólido e mais forte e você vai entender como que funciona o mercado. E o ciclo de alta vai fazer você ter humildade, não ser tão ganancioso e colocar o dinheiro no bolso em momentos bons e fazer rotação de patrimônio, rotação de carteira e rotação de altcoins em momentos bons, quando você já está com lucro, realizar lucro e trocar para uma outra, realizar lucro e trocar para uma outra, realizar lucro e trocar para uma outra, em um movimento de alta, onde que o teu patrimônio só vai multiplicando e depois você finaliza o ciclo. Então você tem que surfar uma onda de baixa e tem que surfar uma onda de alta. Se você entrou numa onda de alta no final do ano passado, aprenda a surfar essa onda de baixa, surfe ela toda, aproveita para acumular agora nas quedas. E esse final de ano, com o ano que vem, 2027, 2028, você vai surfar alto. Mas não adianta também, quando o teu preço voltar para o 0 a 0, ou tiver 50% de lucro ou 100% de lucro, você vender tudo. Que aí você também não vai multiplicar teu patrimônio. Você tem que conseguir aguentar a queda e você tem que conseguir aguentar a subida, porque tão ruim quanto você vê teu patrimônio desvalorizando, se bem que não é ruim, é normal, tá? Mas para as pessoas é, mas para quem investe é normal. Então eu não acho ruim, acho normal. Mas tudo que você vê, que você acha que é ruim de ver teu patrimônio desvalorizar, quando você vê teu patrimônio valorizar, você também vai ficar abismado, sabe por quê? Porque você vai ter 50%, 100% de lucro e você vai querer finalizar. Eu vou fechar, eu vou vender tudo, porque vai cair mais. E daí continua subindo. E daí você vende, e daí continua subindo, e daí você vende, e daí continua subindo, e continua subindo, e continua subindo. E daí quando você resolve comprar de novo, pá! Você compra perto do topo, ou você compra no topo do mercado. Então assim, do mesmo jeito que quando cai é ruim de você observar o teu patrimônio desvalorizando, quando sobe, se você não souber administrar a valorização e o ganho, você vai sair muito antes, vai sair talvez com 100, 150% de valorização, o que não é ruim, pô, ganhei 100, 150% de valorização, mas para criptomoeda pode ter certeza, se você ganhou 100, 150% de valorização, tu ganhou pouco, mas muito pouco, pouquíssimo, tá, pouquíssimo. Se é para ganhar 100, 150% de valorização, fica em Bitcoin. Do lado você até ganha 200, 300% de valorização, sem estresse, sem problema nenhum, só na tranquilidade. Então, sim, para você fazer uma multiplicação grande, você tem que saber passar pela queda, aguentar a queda e você tem que aguentar a subida, porque se você não aguentar a subida, você vai ser muito antes, tá? E você tem que aguentar a subida por um período de tempo X e saber fazer a realocação do teu patrimônio, da tua carteira, a modificação das cripto, porque senão você também vai ficar preso em altcoin que não sobe muito, ou você não vai saber a hora de você trocar de uma para outra. Se você não souber a hora também de trocar de uma para outra, não adianta, porque você não vai conseguir fazer tanta multiplicação, tá? Então tudo isso você tem que aprender. Se você quer aprender isso muito mais, comece agora, porque essa época de baixa que ninguém está interessado, é o momento que você muda de vida. Gostou do vídeo? Não esquece de me seguir. Está com dificuldade? Clique no link da bio e venha ser membro do grupo. E até a próxima. Fui!